Cara, e saiu na capa da Zero Hora, na capa. Faltou voz a Duca Lendecker. Eu entrei na Bandalheira pra gravar o primeiro disco da Bandalheira, eu tinha 15 anos. E eu fui eleito o melhor guitarrista do Rio Grande do Sul, por aquelas coisas que tinha, quando tinha 14 para 15 anos. Estudava 12, 14 horas por dia de guitarra. Achava que ia morrer com 25 anos, então até os 25 anos eu tinha que ser o melhor guitarrista do mundo. A arte ela é um caminho, né? Ela é um meio de transporte para um outro lugar, né? No Globo do Rio saiu assim, a Duca Lendecker, né? Bob Dylan convidou o Duca Lendecker, Franco Stolari, Duca Lendecker da Cidadão Quem? Não sabem quem é? O Dylan sabe. Senhoras e senhores, estamos de volta para mais um podcast. Tá vazando entrevista hoje por aqui com um cara que eu lembro da minha adolescência, marcou muita geração, não só minha, mas de muitas pessoas também, com a sua obra, com a sua escrita, com as suas músicas. Duca Lendecker, Cidadão Quem? Tudo bem? Como é que estamos, Duca? Tudo bem, prazer estar aqui conversando contigo. Pô, o prazer é meu, inclusive, aqui, nosso, de te receber aqui no nosso Tá Vazando Entrevista. Como eu falei, você é um cara que passou aí por inúmeras gerações, mas antes de tocar na vida dessas pessoas... Isso é uma maneira educada de falar que o cara tá velho, né? Mas inclusive, eu também, na minha adolescência eu também ouvi bastante, mas a gente não tem muita diferença aqui, cara. Mas eu acho que, se você acredita que nesse lance de idade, assim, o que importa é o que a gente sente, como a gente se sente, no caso? Cara, eu acho que a gente se sente com muita dor com a idade. Com a dor, né? Chega uma época da vida que é dor nas costas. Essa aqui é a questão, é o que a gente sente, justamente. Mas, enfim. Mas acho que tem razão, a idade tá na cabeça, o tempo tá no pensamento, como diz o Mamãe Colorido. Olha aí. E acho que é um pouco por aí, cara, como tu te sente, como tu te coloca. E é muito relativo. Eu vivo uma coisa muito engraçada, cara, porque eu comecei a tocar muito cedo, né? E pra quem viveu ali nos 80 e nos inícios dos 90 e me conheceu naquela época, me conheceu como um músico prodígio, porque eu tinha 13, 14 anos, né? Eu lembro que eu entrei na Bandalheira para gravar o primeiro disco da Bandalheira, eu tinha 15 anos. E eu fui eleito o melhor guitarrista do Rio Grande do Sul, por aquelas coisas que tinha, quando tinha 14 para 15 anos. Então, eu gravei meu disco solo primeiro com 17 anos. Então, eu fiquei com aquele estigma de prodígio, de garoto jovem. Só que o tempo foi passando... E essa coisa de jovem sempre ficou, né? Aquela impressão de que, pô, o cara é jovem. Só que, cara, o tempo passou e eu não sou mais jovem. Agora eu sou um cara bastante velho já. Mas sempre com essa vibe de ter sido um cara prodígio, assim, né? Na época do lance do Bob Dylan, Stanley Jordan e tal. Chamou muita atenção, a coisa deu muito cedo ter um certo destaque. Antes dos 20 anos. Uhum. E então é uma coisa estranha, porque fica meio que faz parte da tua identidade essa coisa de ser jovem, né? E o tempo passou e eu tô aqui, né, cara? Mas pelo menos tô... A gente esquece que a gente só lembra que a gente tá um pouco mais velho porque justamente por essas coisas que a gente falou, né? Aquela dor nas costas, um pouquinho vai se abaixar, pegar alguma coisa. Eu acho que, cara, tem uma coisa da aparência da idade mesmo, né? Que a gente vai se achando velho mesmo, né, cara? Eu fiz uma música até que foi lançado meio ali na época da pandemia, assim, mas que era Eterno Agora, que eu fiz um videoclipe que é a minha cara, logo que saiu aquele programinha que a gente envelhecia, assim, né? Sim. Aí eu botei, assim, eu bem jovenzinho e até ficar bem velho, assim. Cara. E chama Eterno Agora, né? Que é interessante essa coisa do Eterno Agora, porque o que existe é só o agora, né, cara? É verdade, então, é verdade. É um eterno agora, a gente tá sempre nesse agora e o que faz diferença é como a gente aproveita esse agora, né? Independente da idade que tu tenha. Teve uma vez que tive uma pira de sair um programa de hoje é muito comum isso, já nem, tipo, a galera já passou dessa fase assim, mas quando surgiu era um aplicativo que tu fazia foto, ele te lembrava de fazer fotos diárias e aí a intenção era que tu fizesse fotos de preferência no mesma pose, no mesmo lugar, e aí à medida que o tempo vai passando, tu faz depois uma compilação. Sim. E eu lembro que eu fiz isso por uns 2 anos, eu acho, depois desisti. Fez bem, cara. Depois desisti, mas cara, eu vou voltar um pouquinho 2 antes. 2 anos na tua idade não deu diferença nenhuma. Não deu muita, na época não deu muita diferença, hoje daria. Mas vamos falar um pouquinho sobre, como tu falou, né? Começou com 13 anos ali, cara. Como é que, um pouquinho antes disso, cara, como é que começou? Como é que tu... Porque 13 anos normalmente a galera tá brincando, tá na escola, tá jogando videogame hoje, né? Especialmente, tá na rua, enfim. Como é que a música te conectou ali, cara, dessa tão jovem, tão recente assim na tua vida? Cara, eu sempre associo isso com a morte do meu pai. Ele morreu quando eu tinha 8 anos, né? Minha mãe é professora, né? Aposentada agora, mas ela era professora. Tinha que cuidar de 3 filhos homens, né?
meu pai tendo morrido, então foi um baque. Primeiro 2 choques de realidade. A morte, né? A existência da morte, porque as crianças normalmente não acreditam na morte, né? Uma coisa que não faz parte do... E a sobrevivência, né? O próprio lance da grana mesmo, né? De ver a minha mãe ralando, trabalhando 3 turnos e a gente comendo que nem 3 jovens, né? Imagina, homens, uma loucura. E muita escassez em casa, assim, e escassez de dinheiro e escassez de afeto com meu pai, né? A falta do meu pai e minha mãe trabalhando. Então, foram 2 choques de realidade que me jogaram para fugir daquela realidade, encontrando alguma coisa para me tornar obsessivo, né? E uma coisa que me fizesse ter algum resultado financeiro também, pudesse me tirar também daquela realidade ali, né? Não que fosse ruim, minha mãe é maravilhosa e tudo eu devo à minha mãe, né? Uma pessoa incrível, né? Que criou 3 homens sozinha. Mas assim, foi um choque de realidade. E aí eu encontrei a música. Minha mãe sempre cantou, meu irmão mais velho tocava. E quando eu vi que isso era uma possibilidade, assim, aí eu me joguei de cabeça, cara, e estudava 12, 14 horas por dia de guitarra. Achava que ia morrer com 25 anos, então até os 25 anos eu tinha que ser o melhor guitarrista do mundo, Isso é na uma minha metáfora loucura. Ou realmente tu pensava? Não, eu pensava, eu tinha certeza que eu ia morrer com 25. Não ia passar de 25 anos. Mas por causa desse choque mesmo, cara, com 8 anos, cara, eu lembro que a gente fez fila às 4 da manhã para abraçar o meu pai, o último abraço ele ia morrer e a gente abraçou e ele morreu. Pô, uma criança de 8 anos, é um trauma isso, né? E é um trauma que se transforma nessa perspectiva de que a vida é finita mesmo, né? E 25 anos pra quem tem 8 é muito velho, né? Eu vou estar velho. A perspectiva é muito grande. Eu vou morrer quando eu ficar velho com 25 anos. Exato. E aí, cara, não morri, tô aqui. Eu já tô ficando velho e muitos morreram no meu caminho, né? Que estavam comigo, né? Meu irmão morreu, o Cal morreu, o baterista da banda. A Cidadão, a formação inicial da Cidadão morreu toda, né? Ficou só eu. Mas eu, por alguma razão, tô vivo ainda, então... Foi bom porque eu corri bastante até os 25, eu realmente consegui me destacar muito como músico, né? E por isso que eu digo, inicialmente eu me destaquei como instrumentista, né? E depois eu comecei a me projetar como cantor, como compositor e mais tarde como escritor também. Cara, a morte, a perda teve presente na tua vida desde cedo, né, cara? Isso. A gente em algum momento aprende a lidar com essas perdas? Cara, não, eu acho que eu acho que é uma decisão inicial que se toma e a partir dali tu vai lidar sempre do mesmo jeito, né? Eu acho que tu não tem muita opção. Ou tu transforma essa energia numa coisa que te joga pra frente, ou tu transforma essa energia numa coisa que te acabe contigo. Uhum. Se eu tivesse tomado outra decisão, eu não estaria aqui conversando contigo agora. Verdade. Então, cara, são 2 opções ali, né? Eu acho que o mais construtivo é tu transformar essa energia numa coisa boa. Botar numa atividade, porque é a energia que tu toma, né? Tu recebe essa energia da perda, né? Da tristeza, do luto. É uma energia muito forte, assim, né? Muito ruim, né? Tu pode transformar ela numa coisa boa, né? Fazendo uma música, fazendo um podcast, colocando para fora esse sentimento, né? Transformando ele em alguma coisa, num discurso, numa música, numa letra, numa guitarra, num solo, num filme, né? Eu acho que é o melhor caminho, né? É o caminho que eu tomei, mas não que eu não lamente demais, não ainda fique triste, mas eu já processei muito dessa tristeza através das músicas, né? E parece, eu não sei se é coincidência, mas se você canalizar essa energia, ela tá muito relacionada muitas vezes, pelo menos que eu percebo, assim, com a arte, né, cara? Claro. As pessoas, elas conseguem canalizar isso de uma maneira mais fácil com a arte, assim. E aí... enfim. Porque a arte ela é um caminho, né? Ela é um meio de transporte para um outro lugar, né? Quando tu tá ali e tu coloca uma música para escutar e tu começa a viajar naquela música, tu é transportado por uma outra vibração, né? A vibração daquela música, né? Todo mundo sente isso quando escuta a música, né?
E esse poder, cara, de mudar a tua vibração, né? Isso é uma coisa muito poderosa que a arte tem, que a música tem, né? E a arte em geral tem esse poder, né? De trocar a vibração que tu tá vibrando. Então, muita gente eu recebo, ali eu tenho no Instagram eu faço um momento ali no meu Instagram que eu atendo pedidos, né? Uhum. E mais recentemente uma menina sugeriu, pô, Duca, tu devia falar as histórias das músicas, né? Pô, isso é demais. E achei legal também, agora comecei a falar as histórias das músicas. E as pessoas, quando pedem, elas normalmente contam a história, porque estão pedindo as músicas, né? E vem muito depoimento de pessoas que, pô, eu tava num momento super difícil, né? E daí me agarrei nessa música, e essa música conseguiu, de certa forma, me tirar de lá, né? E eu, cara, entendo muito o que é isso, porque eu sinto a mesma coisa quando eu escuto uma música, né? Tem algumas músicas assim que eu gostaria de receitar. Né? Olha. Quando o cara tá doendo, o que tu tem? Ah, tô meio deprimido. Então, peraí, eu vou te dar 3 vezes por dia Pat Metheny, de tarde tu escuta. Vai o dia especial e fecha com os segundos. Nem vou receitar as minhas, eu tô Não. receitando. Mas, por exemplo, Pat Metheny, cara, é um cara que é um guitarrista, né, americano. Até fui no show dele, ele fez show lá na cidade que eu tava morando, nos Estados Unidos. E ele vem fazendo no Araújo agora esse mesmo show. E é um cara que sempre me transportou para um lugar muito legal, sabe? É um cara que ele tem uma coisa na música dele, é instrumental a música do Pat Metheny. Ele nem tá te falando nada explicitamente, mas ele tá te falando muito através das notas que ele coloca, o jeito que ele faz, a base, é incrível, cara. É uma coisa assim... É praticamente uma meditação, né? Entrar naquela música dele. Então eu acho que é isso. Tu vai encontrar o Pat Metheny de cada um, né? No meu caso é o Pat Metheny porque fez parte da minha infância e tal. Entre outros, né? Entre tantos outros artistas que me colocam nesse lugar que eu adoro estar, né? Esse lugar da música. Certo. E nessa fase aí, dava tempo pra fazer as amizades ali, correr na rua e, sei lá... Cara... Talvez a tua... 13, 18, 17, 18, lançou teu primeiro álbum. Porra, teve uma história aí, né? É, que teve muitos discos também, porque eu primeiro participei de uma coletânea que foi o Rock Garagem com 14 anos, né? Dessa coletânea me convidaram para fazer o primeiro disco da Bandalheira, que eu fiz o primeiro e fiz o segundo. E no meio, entre o primeiro e o segundo disco da Bandalheira, eu fiz meu disco solo. Então foram muitas coisas que aconteceram. Eu já fazia turnê com a Bandalheira naquela época, ganhava minha grana, né? Então as minhas amizades acabaram sendo o universo da música mesmo. O universo né? da música. Essas bandas que eu participava, que eu viajava, que eu tocava. No início eu tocava como músico contratado, tocando guitarra com outros artistas também. Uhum. Então eu dava aula de guitarra. Eu ralava, trabalhava muito, né? E sempre gostei de trabalhar muito, porque, por outro lado, eu sempre brinco que eu nunca trabalhei, na verdade, porque quando tu faz uma coisa que tu ama, né, cara, não tem essa conotação do trabalho, né? Eu tô fazendo o que eu gosto e ganho uma grana pra fazer o que eu gosto, então, melhor impossível, né, cara? Que demais. Cara, e aí logo depois disso, lá no início dos anos 90... teve esse momento assim que eu acredito que deve ser marcante e inesquecível na tua carreira, que foi excursionar com o Bob Dylan. Foi o convite do Bob Dylan para fazer a abertura dos shows, eu e o Frank Solari. Foi um evento que marcou bastante porque deu muita repercussão essa coisa dele ter convidado, né? Como é que foi isso, cara? Cara, a gente abriu o show aqui em Porto Alegre. Era uma turnê que começava por Porto Alegre. E ele saiu do camarim, parou do lado do palco, assistiu o show todo. E quando acabou o show, ele me chamou. Quem? Eu e o Frank Solari. Só os dois, né? Porque o Cidadão quem vem depois, né? Em 91. É exatamente nesse momento. A gente tava gravando o primeiro disco. E eu até sempre conto que no Globo do Rio saiu assim, Duca Lendeck, né? Bob Dylan convidou o Duca Lendeck, Frank Solari, Duca Lendeck da Cidadão Quem? Não sabem quem é, o Dylan sabe. Era a manchete. Então esse tipo de manchete ajudou muito, né? Até a banda Cidadão que tava chegando, né? Tava lançando o seu primeiro disco naquele momento, né? Que demais. Então foi uma coisa que ajudou bastante, assim, né? E ele viu, como é que teve acesso ao som de vocês? Ele viu, ele tava no, era o show dele, a gente tava abrindo. Tá, mas quem convidou vocês então foi através da estrutura, do produtor, eventualmente. Tá, saquei. Só que aí ele gostou tanto que ele convidou, porque o certo é cada cidade ter o seu... Sim. Não, eu quero que eles abram todos os shows no Brasil. Que demais. E a gente entrou pra trupe dele, viajava com ele, ficava nos meus hotéis, nos meus lugares, ficamos ali durante aquele período a gente conviveu com ele. E o repertório desse show aí? Era uma mistura das coisas que tinha já incipientes na Cidadão Quem, com o que a gente fazia instrumental, desse duo meu e do Frank, e uma época também o Martal do Cheiro de Vida participou. Era uma época que eu tava bem nessa fase transitória do instrumental para as canções, né? Certo. Então tinha música com vocalize, tinha música...
Era uma miscelânea de coisas. Assim. Que demais, cara. Bem bacana. E bom, o Bob Dylan, o cara tem muita essência na arte dele, ele conversa muito através da sua poesia, das suas músicas e tudo mais, e me parece que tu também faz isso muito bem. Dessa maneira, né? As tuas letras, elas de algumas músicas, elas parece que tu tá conversando com a pessoa, tá realmente fazendo uma sessão ali terapêutica em alguns momentos, dando alguns insights, fazer a pessoa pensar na vida. Pô, isso já tinha. Muito obrigado primeiro por traçar um paralelo com o Dylan e por fazer esse depoimento. Eu fico muito feliz porque é o objetivo de todo compositor, né? É conseguir conversar justamente conseguir passar o que a gente está sentindo, e quem se identifica com esse sentimento vai vibrar nessa frequência aí que a gente está falando. E o fato do Bob Dylan ter cruzado o teu caminho artístico ali, a partir daquele momento, chegou a mudar alguma coisa na tua carreira? Cara, tudo colabora, né? E tudo colabora. Muitas coisas na carreira da gente, né? E na carreira de todo mundo, na tua também é assim. Vão acontecendo coisas que umas vão atrapalhando, outras vão ajudando, né? Tem coisas que acontecem atrapalham, tem coisas que acontecem ajudam, né? Então, com certeza, essa do Bob Dylan é uma que ajudou muito, né? Porque deu um aval, né? De que aquele artista ali, se o Bob Dylan diz que o cara é bom, eles são bons, então o cara é bom, né? Sabe? As pessoas sempre precisam desse avalista, assim, né? Então, ajuda, foi uma coisa que foi ajudando. Mas não adianta ter tudo isso se tu não entregar alguma coisa que as pessoas curtam, né? A pessoa pode achar, o cara é bom, então eu vou prestar atenção. Mas quando ele prestar atenção, se não funcionar o que tu faz, não adianta nada, né? Não conecta. Não conecta. Não então, e também é uma vida de tentativa e erro, né? Tudo que eu faço, de alguma forma, conecta comigo, mas não necessariamente contigo, né? Entendi. Então eu sempre falo, cara, o Duca tem um monte de música, não sei o quê. Cara, mais ou menos, se tu analisar todas as músicas que eu lancei, são muito poucas que bateram na galera mesmo, assim, que a galera conhece. Tu acha, cara? Claro, cara. Nossa, claro. Não, talvez eu tenha pouco conhecimento sobre o tamanho da tua discografia. Com certeza. Pode ser muito provável. Não é que tu tem pouco, é que essas músicas vão ficando perdidas mesmo, entendeu? Porque a música, eu acho que hoje ela é assim, né? A partir do momento que tu lança ela... E cara, em um álbum tem 13 músicas, né? Um álbum, né? Então, assim, eu não sei, eu nem sei quantos álbuns eu já lancei, mas eu lancei pelo menos uns 15, talvez 20 álbuns. Então, quantas músicas as pessoas conhecem? Umas 8, talvez, né? De 200, né? Então, tem aí umas 190 tadinhos que estão lá. Que estão lá adormecidos. Que estão lá, ninguém vai olhar pra mim, né? Mas não que não tenha... Claro que todas têm o seu lugar, né? Eu vejo muito isso nesse quadro que eu faço lá no Insta, que é o Pedidos. Porque, cara, é muita gente pedindo músicas que realmente ninguém conhece, mas não é ninguém conhece porque o cara tá pedindo, né? Sim. Mas, assim, é um grupo menor de pessoas que conhecem aquelas músicas. E eu nunca fui um artista muito grande, não é assim também, minhas músicas não são tão conhecidas, né? Mas certamente tem músicas muito mais conhecidas do que outras. Temos uma pessoa aqui que ela é, digamos, humilde com a sua obra artística, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mas eu tenho consciência, né? Tudo é relativo também, né, cara? Tudo é relativo. Mas, cara... Eu sou muito agradecido e me sinto muito privilegiado pelo onde chegou a minha música. Claro, isso sim. Isso eu tenho plena consciência de que eu não sou um artista grande, mas eu sou um artista que tá num lugar, cara, que é muito difícil de chegar, né? Que é o lugar de viver de música, para começar, né? Esse lugar já é muito difícil de chegar. Eu vejo a luta que é para um artista viver de arte no Brasil. Então, estar nesse lugar onde eu vivo bem, né? Tenho uma vida confortável vivendo de arte, eu sei que é muito difícil chegar. Isso, cara, é um privilégio. E tu não tem discussão em relação ao teu talento com a escrita, né? Que aí em algum momento tu resolveu colocar isso no papel em forma de livro, né? E aí lançou obras, são 3, né? No total até agora, né? A primeira especialmente maravilhosa e tudo mais, que teve um destaque gigantesco. Que mais vendeu. E seguido das outras também, né? O que é mais fácil hoje? Escrever ou cantar? Ou escrever para cantar? Como é que é isso? Cara, tudo é fácil, por um lado fácil porque é o que eu gosto de fazer, né? Eu amo fazer, então é muito bom fazer. Isso é o lado fácil, porque eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. E muito difícil porque eu tô sempre me cobrando cada vez mais, né? E
E aí quando tu faz uma música que as pessoas cantam, que todo mundo... Tu quer fazer uma música que seja melhor do que aquela, né? Tu faz um livro, pô, meu livro foi super bem, né, cara? Pô, tem mais de 13 edições. É um livro muito adotado pelas universidades, pelas escolas e tal. Um livro que aconteceu, o primeiro livro. Depois teve o segundo que também foi bem, o terceiro também, mas não tão bem quanto o primeiro. E tu fica sempre querendo fazer tu fica, né, querendo se superar. É natural. E aí o processo é muito difícil, assim, tu tá sempre querendo melhorar. Eu agora tô mixando meu disco novo que eu vou lançar no final do ano, né? E é muito gostoso, mas é muito cansativo também, né? Eu chego a mixar uma música, ela sei eu, 50 vezes, né, cara? Versão 15, versão 59. Ok, versão ok final, versão final ok, versão ok final de novo. É isso. O computador não entende mais nada. Eu não entendo mais nada, nem tu entende, mas que versão é essa aí, né, cara? Cara, eu já quero chegar nesse ponto aí dos novos trabalhos, mas voltando um passinho ali em relação ao teu livro, aos teus livros, às tuas obras literárias e tudo mais, tu tem uma grande penetração com a galera jovem, né? Com os teus livros, especialmente. Isso é proposital? Como é que é? Não, cara, meus livros até são indicados, assim, pro ensino médio e tal, né? Eu acho que... eu nunca fiz nenhuma obra de arte pensando em quem vai chegar essa obra de arte, né? Eu fiz sempre pra mim. Talvez exista um adolescente sempre dentro de mim, né? Que tá ali sempre latente, né? Eu acho que deve ser isso que deve comunicar com a gurizada mais jovem. Eu gostaria que sempre fosse assim, porque a melhor coisa que tem é ficar se reciclando, né? Pois é. O público novo tá chegando, exato, né? Isso é ótimo, né? E eu acho que isso talvez aconteça um pouco também por isso. A literatura ajuda também, né? A trazer... Como eu falei, coisas que ajudam, né? A literatura também ajudou a minha carreira como músico, né? Até porque eu lembro que antes do meu primeiro livro sair, fez bastante sucesso, foi o terceiro mais vendido da Feira de Porto Alegre. Pô, saiu capa do jornal, eu com os grandes escritores, e foi embora o livro. Antes disso, as minhas letras nas músicas eram mais criticadas, né? Quando ainda existia mais crítica, assim. O pessoal... tá bem, então o cara é um bom guitarrista, então vou falar mal da letra. Entendi, não tinha o que falar muito. Vou falar mal da letra. E aí depois que o livro aconteceu, e aí todo mundo, os críticos de literatura, né, falaram bem do livro, né, cara? Então, aí o pessoal ficou meio, então... Vamos falar bem da letra também. Pô, consegui dar essa volta aí. Não que precisasse, mas teve a validação de um músico, exato, foi o Bob Dylan em algum momento, depois teve a validação dos grandes autores e tudo mais. Exato. Que demais, cara. Mas já foi muito criticado, né, cara? Eu acho que é importante a pessoa saber ouvir críticas, mas não se deixar derrotar pelas críticas, né? Eu já tive críticas, eu tive uma que foi fantástica, cara. Conta aí pra nós. Na época que não existia nada, cara, era 88, tá? 88. Não existia nada em 88, não tinha telefone celular, só existia telefone fixo, né? As pessoas só viam notícia por jornal e por TV. Cara, isso saiu na capa da Zero Hora, na capa. Faltou voz a Duca Lendecker. Sério, cara? Eu lembro que eu tava na praia, cara, eu abri o jornal assim, sabe? Eu olhei pro lado, todo mundo lendo o jornal, né? Cara, que isso? Cara. E que situação foi essa? Foi um show? Foi um show que o meu microfone não funcionou, eu cantava mal também, foi um monte de coisa, mas o cara foi escroto pra caramba, né? Botou assim manchete, né? Mas eu tinha tido uma capa anterior que era Duca Lendecker e sua incrível guitarra. Essa foi ótima, né? Então, assim, entre porradas e elogios, né? O cara vai indo. Só não pode se deixar abalar demais pelas porradas, né? E nem pelos carinhos também. E nem pelos carinhos também, exatamente. Porque, na verdade, é tudo parecido, né, cara? É alguém falando da opinião dele, é uma coisa que... O que importa é se tu acredita no teu trabalho, né? Se tu tá fazendo uma coisa honesta, se tu tá sendo leal contigo mesmo quando tu faz, né? Se tu realmente tá fazendo aquilo porque tu ama aquilo e porque aquilo tá tendo um efeito na tua vida, né? Na tua vida, né? Porque a arte, cara, ela cria uma confusão das pessoas buscarem a fama, né? Muita gente vinha pra mim, né? E querendo que eu produzisse, né? E aí, cara, no processo eu sacava que a pessoa... Ela não tava querendo fazer música, ela tava querendo ficar famosa, né? Queria teu nome ali. E aí, cara... Não é por aí. Tu não tem nada a ver isso aí. A fama não existe, né, cara? Ela acontece
dependendo do que tu faz. Sim. Tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Dependendo né? de quantas pessoas tu conecta, tu atinge, né? Tu muda a vida das pessoas e tudo mais. Pro bem e pro mal. Exatamente. Então, quer dizer, pô, vamos... Né? Esquece isso aí. Cara, eu não quero ser clichê, mas vou ser um pouco clichê, tá? Vamos lá, tu falou de 1988, momento onde tu recebia críticas e carinhos e tudo mais. Aí a gente pula pra 2025, momento onde tem tudo, né? A pessoa piscou, já tem a gente que sabe do outro lado do mundo que tu piscou aqui. E se mostrasse pra ti um vídeo teu hoje, né? Da tua vida artística, de tudo que tu construiu lá naquela época, lá em 1978, tu diria alguma coisa diferente pro que tu é hoje, assim? Cara, eu tenho orgulho do processo e vergonha de coisas, né? Tipo assim, orgulho do processo porque é um processo que eu fiz absolutamente com muita dedicação e de forma muito honesta, mas no processo a gente se expõe, né? E aí se expõe em momentos que tu não tá maduro, né? Então, assim, tem muita coisa que eu fiz naquela época dos anos 80 que hoje eu acho ingênuo, até quase ridículo, sabe? É que eu acho que a gente faz o melhor que a gente pensa. É o que a gente pensa no pode momento. Fazer, não pode também se julgar por isso. É mais uma brincadeira de reflexão também, assim, de tudo que acontece. Porque às vezes a gente começa a trilhar um caminho, a gente realmente não tem noção pra onde aquilo vai, né? Ah, não. Mas o importante é se divertir, cara. Exatamente. O importante é se divertir, manter o bom humor, cara, ser honesto, não fazer mal pra ninguém, tentar fazer o bem, né? Primeiro fazer o bem pra ti e isso vai repercutir no bem pros outros, né? E eu acho que isso é o mais importante, cara, viver em paz contigo, fazendo o que tu gosta de fazer. Isso, cara, eu sempre brinco, né, quando eu vou nas feiras de livro e tal, que eu digo pra galera, pior do que tu não ganhar nada fazendo o que tu gosta de fazer, é não ganhar nada fazendo o que tu não gosta. Então, velho, faz o que tu gosta, entendeu? É uma boa. Porque se tu não tiver ganhando nada, pelo menos tu tá, a vida é muito passageira. Eu tô muito chocado agora com esses acontecimentos que tiveram agora nessa questão do balão e da menina que ficou lá na montanha, né? Eu faço atividades também assim, né? Eu tenho uma carteira de instrutor de salto duplo no paraquedas, né? E também gosto de velejar, de veleiro. E faço várias atividades assim, desse tipo, sabe? Porque eu tenho essa sede de viver, né? Lá quando meu pai morreu, eu pensei, cara, eu vou viver porque a morte tá aí, né? E de fato, galera, a morte para morrer basta estar vivo, como se diz, né? Agora, a gente tem que aproveitar a vida, desfrutar da vida, mas também tomar todos os cuidados, né? E eu não tô falando da menina nem do pessoal que tava no balão, tô falando das pessoas envolvidas nessas coisas aí. Tem tragédia, mas a gente tem que ter... Claro, tem a fatalidade, que ela também faz parte, mas tem procedimentos que a gente tem que sempre cuidar muito, né? A vida tá ali sempre por um fio e a gente tem que estar sempre muito atento, né? Duca, quando tu não tá no teu momento artístico, assim, é isso que tu faz mesmo? Velejar? Cara, eu sempre acho assim que a música, a arte também, ela é sempre uma tradução da vida, né? Ela é um retrato do que acontece na vida. A arte, só pela arte, não é só a vida. A arte, ela tá traduzindo alguma coisa que acontece na vida. Então eu acho super importante viver, né? As experiências da vida, né? Que não são a da arte, né? São as experiências da vida. Das aventuras, das relações, dos sabores, das sensações todas. Isso é que vai te dar material para traduzir na arte, né? Perfeito. Então eu acho super importante tu viver, tu te expor à vida, né? Porque a vida tu tem que se expor. Por isso que eu digo, pô, é importante fazer essas coisas, né? Pô, essa menina tava lá curtindo a vida, fazendo uma coisa que tem que fazer. Ela não errou em ir lá fazer. Só que ela confiou numa galera que aí entra outros casos, mas ela botou a mão dela na mão de pessoas que não cuidaram da vida dela como poderiam ter cuidado, né? Acho que tem uma responsabilização óbvia aí. Não que seja dolo, né? Não, é porque a pessoa não se preparou, não, ou tava ali. Normalmente é por causa de grana, cara. Todas as atividades que estão relacionadas com essa prática da emoção, do risco, elas estão nessa máquina do capitalismo que precisa ganhar grana, tem que virar, tem que fazer. Quanto mais passeios fizer, mais grana ganha. Quanto mais saltos fizer, mais grana ganha. Quanto mais... E essa máquina de grana é que faz o cara ir mais rápido. E isso é que passa por cima desses protocolos de segurança
que não poderiam passar. Verdade. Normalmente é essa máquina de grana. Eu tava vendo esse lugar aí, pô, cara, tá super dimensionado aquela quantidade de gente que tá passando lá, né? Porque tudo dá grana, né, cara? E tem, acho que mexe também muito com o lance de desafiar o cliente, digamos, né? As pessoas, assim, isso também. aqui é um negócio diferente, um negócio diferente, também. Aqui. Mas tem que ser com responsabilidade. Exatamente. Né? Bom, enfim, claro que a fatalidade ninguém tá livre, pode acontecer, né? A gente pode estar aqui agora caindo nas nossas cabeças. Exatamente, cara. Como eu falei, pra morrer basta estar vivo. Mas estando vivo, né? Vamos fazer o que dá pra fazer, tudo que der pra fazer e vamos tentar fazer de forma responsável. Né? Duca, 2004, né? O 24, ano passado fez 20 anos do acústico e vocês botou na estrada esse projeto de novo, enfim, tem algumas datas ainda esse ano também, né? Sim, tem. Tava olhando ali na tua agenda. Tem o encerramento aqui em Porto Alegre que vai ser no Araújo Viana no dia 7 de novembro. Os ingressos já estão à venda, já tá esgotando os setores ali. E convido todo mundo a ver o último. Esse vai ser o último show dessa turnê, que reviveu o acústico que foi lançado em 2004, né? Que já era um best-of, assim, já era as melhores do Cidadão Kane até aquele momento, né? E tu vê, agora já faz 20 anos do best-of. Exato, cara. Então é realmente... Best of. Mas foi super legal, a gente fez lotado agora no primeiro, né? O primeiro foi ali no Araújo também. E aí a gente saiu, tá fazendo mais pontuais, é um show exclusivo, assim, que vão ter outros também antes desse final. E tem esse final mas seguem são 3 ou 4, deixa eu ver, é o acústico, 20 anos, né? É o Triângulo, que é o elétrico, power trio, rock and roll, né? Para lugares mais barulhentos mesmo. Isso, projetos que tu... Paralelos. Que tu tá na tua carreira ativos hoje, né? A galera quero fazer um show. Se o cara entrar no meu site hoje, ele vai ver lá shows, vai estar do lado ali, qual que é o show, pro cara também não se confundir. Certo. Tem o Pedidos também, que é esse do Insta que eu falei, que eu faço show só de violão de nylon e voz. E aí fico atendendo pedidos durante o show. Que isso tipo, deve ser repertório aberto, né? Que é muito diferente dos outros, né? Que não são repertórios abertos, né? Aí o acústico... galera, tipo, o cara tocar aquela lá do B lá. Isso aí. Tu lembra direito. O acústico, cara, é exatamente o DVD. Como ele foi gravado, ele é reproduzido na íntegra, né? Esse pedidos é aberto, né? Então são esses 3. E o disco novo que vai sair... Agora, antes do show, ele vai sair nas plataformas, em todos os lugares. E no ano que vem começa a turnê desse show. Do disco novo. Pra dar tempo da galera conhecer o disco também. Tá, e esse disco novo somente inéditas? Somente inéditas. Parcerias? Sim. Conta um pouquinho pra gente. A gente tá dando bastante trabalho, muito, né, cara? Eu comecei a gravar nos Estados Unidos, né? No início do ano passado. Lá, eu morei em Charlottesville, na Virgínia, né? Cara. E aí a gente gravou lá num estúdio, no Mountainside Studios, nas montanhas lá da Virgínia. E eu trouxe o disco todo gravado pra cá. E aqui eu tô mixando. E fazendo, claro, aí deixa eu regravar tal coisa que eu não gostei e tal. Tô mixando esse disco aqui. Esse disco tem umas de 10 a 13 faixas, mais ou menos. Tem 2 parcerias com o Gessinger, né? E tem uma parceria com o Thiago York, que ainda tá um pouco indefinida, assim, se vai entrar ou não. Mas a gente tá trabalhando na música. E as outras... tem uma música do Guilherme, do meu filho. Pois é. Que ele compôs. Ele tá contigo no projeto do Triângulo? O Triângulo e o Acústico. E o Acústico. Pô, que demais, cara. E aí tem uma dele, muito bacana, que eu descobri. Essa história é muito louca também, porque eu tava no meu celular e quando eu vou compor as músicas, assim, eu boto naquele... Tem um microfonezinho ali, né? Eu gravo ali e vou gravando as ideias, As guias. E um dia, cara, sumiu ali. Não sei, eu troquei de telefone e não veio do iCloud. E aí veio. Só que não eram as minhas, eram as dele. Porque tava no mesmo iCloud. Claro. E eu comecei a falar, isso aqui não é meu. E era dele. E eu falei, pô, Guilherme, e essa música aqui? Não era pra te escutar, não sei o quê. Falei, pô, cara, mas baixou no meu telefone. Aí eu achei super legal a música. Falei, pô, Gui, mas essa música é massa, vamos gravar essa música. Tu acha? Eu acho que não, eu acho, cara. Super legal a música. E daí massa, a gente tá gravando também no disco novo, essa música dele. Que demais, cara. Parabéns aí, deixando esse legado dentro de casa, né, cara? Isso foi muito emocionante, o Guilherme tocar no lugar do Luciano, né? Foi uma surpresa da pandemia, né? No início da pandemia ele começou a tocar. E aí, cara, foi que nem como eu fiz, assim, baixou a cabeça, estudava o dia inteiro de baixo e virou um baita do baixista, cara. Incrível. Muito bom. Bom, pra fazer o acústico no baixo acústico, né? E perfeito. Aquele pé, que fica em pé? Caraca, cara, deve ser louco, hein? O show tem as casinhas ali, não tem que saber tem as onde tá indo. casinhas, velho. Cara, e ele...
perfeita a execução dele no show, cara. Todo show igual o Luciano, assim. Já tem nome o álbum? Então, cara, eu tô entre dois nomes, na verdade, né? Tô entre dois nomes. Tô entre Chão ou Tudo Que Se Tem. Chão ou Tudo Que Se Tem. É. Tem alguma significado isso ou é mais, cara, o nome das músicas? É o nome das músicas, né? Eu queria fazer alguma coisa relacionada com trem, sabe? Que tivesse a ver com trem, porque lá na cidade que a gente morava tinha uma estação de trem e eu fiz músicas que tinham um pouco esse ritmo do trem, né? Uhum. E aí, eu não sei, mas aí, cara, Chão é uma música que tá muito legal, que tem uma influência meio Pat Metheny, assim. Demais. E Tudo Que Se Tem é a música que todo mundo tá achando a melhor música do disco, que pode não ser. Que pode não ser. É a tua também preferida? Cara, mas, cara, eu já errei tanto. Mas... O Amanhã Colorido, cara, é uma música que não foi dado bola pra ela no disco. Não. Ontem eu postei no Insta do Pedidos, eu postei uma música que chama Do Nosso Tempo. Sim. Que é: quero te dar a mão, a lembrar quem eu sou, pra salvar o que ainda restou. Essa é a música que a gente acreditava no disco. E Boa Noite Cinderela, que era uma outra música. E o Amanhã Colorido a gente nem trabalhou, nem botou pra tocar, nem tentou mandar pra rádio, nada. Ela ficou ali no disco. E ela naturalmente depois aconteceu, pra te ver que loucura. Pois é, cara, é uma doideira. Tu não é o primeiro que conta essa história assim, dessa maneira, com o mesmo contexto, mesmo roteiro. A gente botou lá só pra fechar um número de faixas e, pô, a música da carreira. Eu tenho que dar o crédito pro Cláudio Batera, que quando a gente escutava as músicas, ele dizia: essa é a música, o Amanhã Colorido. E nós, cala a boca, tu é baterista, não é música. O baterista, né, cara? Eu lembro a biografia. Tu é baterista, não é músico, rapaz? Exato, tu não, só tá aí pra figurar. Cara, sacanagem, né, cara? Os bateristas, tá louco. E aí, cara, no final foi talvez a mais forte. É claro, no nosso tempo também tocou. Foi uma música que tocou. Eu até brinquei com o Potter, no coisa que o Potter tocava na rádio e ele cantava junto com a música na rádio. E eu achava super bacana, né? Na época o Pianges também, eles cantavam. A música tocava e eles cantavam. E eu escutava na rádio eles cantando a música e eles cantando. Eu achava muito legal. Cara, que legal. Tocou. Mas o Amanhã Colorido, ela ficou bem mais forte, né? Teve uma vida muito mais... Ela sobreviveu muito mais, né? Que demais. Porque tem isso da música aí sobrevivendo, né? Pra galera conectar contigo, além de rede social, tem o teu site também, onde tem bastante coisa ali, né? Cara, tem o ducalendecker.com.br. Mais fácil é nas plataformas todas, né? Todas não, eu fico mais no Insta. E, claro, ficar ligado nas agendas que a gente posta, né? Vão ter shows do Acústico, tem shows do Triângulo. Claro, tem show longe, quer dizer, podcast pega em tudo que é lugar, né? Então vai ter Nordeste agora, em setembro vai ter Nordeste. A gente tem, acho que tem alguma coisa de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E pra galera que tá ligada mais aqui no Rio Grande do Sul, é o Araújo Viana, dia 7 de novembro, encerramento dos 20 anos da turnê do Acústico. E outubro, acho que na primeira quinzena de outubro, o lançamento do disco novo. Boa. Estamos curiosos aí pra vai ser legal. Ouvir. Tomara que escutem, porque são 100 mil músicas que sobem por dia no Spotify. É pouquinha coisa, né? Mas eu tenho certeza que quem gosta, tem toda essa conexão com a tua obra, Duca. Vai passar ali e dar uma escutada. Pô, por favor. Duca, porra, cara, eu queria te pedir uma gentileza. Será que rola, já que estamos com violão aqui, claro, cara. Escolhe uma aí pra gente fechar esse nosso episódio por aqui, pode ser? Pode. Fica a teu critério, se quiser ser nova, se quiser ser uma clássica, não tem problema. E, antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez, enquanto o Duca afina o violão aqui, a sua audiência aqui no nosso podcast. Se você gostou, já compartilha com alguém que tu gosta. Se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito, deixa o likezinho, comenta, faz aquele rolê lá todo pra esse conteúdo chegar mais longe possível. E até a próxima, galera. Duca Lendecker hoje com a gente. Viu que já desafinou? Já desafinou, a gente tava falando ali antes, né? Tá feito. Vai dar. Não, fica à vontade. Não sei o que eu faço. De repente... Tanta coisa, né, Duca? Alguém já te deu a mão e não pediu mais nada em troca. Pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor. Se vai
quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Senhoras e senhores, Duca Lendecker na nossa edição aqui do Tá Vazando na Atlântida. Até a próxima. Valeu, Duca. Valeu, obrigado. Tamo junto.